Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Quem é esse jogador na Premier League? Conte para o torcedor rubro-negro que está empolgado com o possível novo reforço do Flamengo. O mais novo reforço rubro-negro está acostumado a vestir essas cores. Andréas Pereira chegou no Manchester United com apenas 16 anos e, para convencê-lo, foram preciso apenas algumas palavras em bom português, vindas da maior lenda da história do clube. Eu cheguei aqui com 16 anos, fui ver o CT e eu não tinha esperado que eu ia ver ele. Eu estava, acho que na sala ali para almoçar e aí eu vi ele assim no corredor e eu não acreditei. Eu fiquei na hora, estava com meu pai. E aí ele falou bom dia pra mim em português, aí eu já fiquei, meu olho regalou. Aí ele falou, eu sempre tenho um espaço para um brasileiro no meu time. Aí eu não queria saber de mais nada, queria assinar o contrato o mais rápido possível. Aí desse momento eu nunca mais esqueci na minha vida. No United foram 75 jogos, 4 gols, 5 assistências e 3 períodos diferentes de empréstimo. Em Manchester, ele recebeu boa parte das suas oportunidades sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Foram 40 jogos no total com o treinador. Andréas Pereira participou de toda a pré-temporada do Manchester United e inclusive estava no banco de reservas no fim de semana passada, no primeiro jogo da temporada, contra o Leeds, ou seja, ele está em forma. E no Manchester United ele atuou em muitas posições, mas se destacou mais como uma espécie de 10, jogando próximo dos atacantes. Ainda tem mais 2 anos de contrato com o United, mas agora chega por empréstimo para viver uma nova etapa. Aos 25 anos, vai atuar como profissional no Brasil pela primeira vez na carreira. Desembarca motivado e cheio de experiências no futebol europeu. Na tela, então, a pergunta: é uma boa opção para o Flamengo, Bruno Vicari? Vamos dar uma olhada nos números do meia Andréas Pereira na última temporada pela Lazio. Jogos 33 e como titular apenas 5. Os minutos por jogo, gols apenas um, assistências 4. E aí nós temos também o número de finalizações por jogo e chances criadas por jogo, Bruno. Pois vamos chamar o seguinte, olha, tô pensando aqui, Eugênio, quando o Flamengo vai atrás desses jogadores, ele vai atrás de grife, é o jogador que está na Premier League, ou não, justamente os jogadores estão na Premier League porque eles têm qualidade e chegando aqui, então, jogando no futebol brasileiro, eles vão ainda melhor. Acho que ele vai atrás de oportunidade de mercado. Jogadores de qualidade que não estão sendo aproveitados e que encaixam bem no futebol brasileiro. Eu acho mais dentro das suas opções, é mais a segunda. Não é grife, não. É mais assim, olha, tem um jogador ali que não vai jogar, que tem qualidade para fazer a diferença aqui no meu elenco. Essa é a leitura do Flamengo. Então eu vou buscar, posso pagar. Vou buscar esse jogador. Acho que é aproveitar as chances. Vamos então chamar o Pedro Henrique Torre ao vivo aqui no Sport Center para ele dar uma atualizada nessa situação do Andréas Pereira. Cadê o Pedro Henrique Torre? Vai aparecer no nosso telão aqui com as informações do Rubro Negro. Bom dia, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Henrique Torre. Tudo bom, Mária? Boa tarde para você, Bruno, Marra, Eugênio, todos os amigos aí do Sport Center. Andréas Pereira a caminho do Brasil, né? Deve chegar ainda nessa sexta-feira, mas ainda não foi anunciado oficialmente como reforço do Flamengo. Está naquela fase de coletânea de assinaturas, né? Parece um livro de autógrafos, assim, aquela questão, vai pegando de tudo que é lugar. Tem do United, tem da turma do Andréas Pereira, tem do Flamengo também, se cercando de todas as questões ali, todos os detalhes do contrato. Não é muito fácil, né? Até por uma situação internacional mesmo, quer dizer, contrato em 2 línguas, português, inglês, vai passando para lá e para cá. Então o Flamengo se cercando direitinho aí para fazer o anúncio do jogador, esse empréstimo de 1 ano,
deve pagar basicamente quase nada, é o que a gente escuta assim nos bastidores, deve pagar quase nada pelo empréstimo e aí depois ter uma possibilidade de compra ao fim. Ainda não me confirmaram exatamente o valor, falaram uma faixa, eu não vou nem me estender exatamente aqui para não dar um valor impreciso, mas, por exemplo, deram uma medida de que o Kennedy, que já foi anunciado como reforço, é de 10 milhões de euros o valor da compra, de opção de compra do Kennedy. Seria um valor bem superior ao Kennedy, é mais ou menos isso que estão passando para a gente. Me deram uma faixa ali, mas assim que eu tiver o número mais certinho, eu passo essa informação. Então o Flamengo, nessa expectativa da chegada do Andrés Pereira, é tratado assim, a gente pode dizer, como o grande nome da janela do Flamengo, né? Quando o Marcos Braz, vice-futebol, e o Bruno Spindel foram para a Europa, eles costuraram bastante esse nome aí em segredo, voltaram de lá, apanharam um bocadinho de bastante parte da torcida, assim, falando em passeio e tudo mais, que foram para a Europa e voltaram de mãos vazias, mas eles estavam costurando alguns reforços, principalmente aí esse nome do Andrés Pereira, que é visto como uma grande opção para o técnico Renato Gaúcho ali, não só para agora, né, imediatamente, mas para o futuro do Flamengo. Ele, como a Nathalie destacou aí, já estava no banco de reservas do United há uma semana, então chega com a documentação regularizada, pode até estrear já, de repente, na Copa do Brasil no meio de semana aí contra o Grêmio em Porto Alegre. Marra, vamos dar uma olhada aqui no que você separou pra gente desse jogador? Vamos lá, acho que é muito importante. Olhando, hein, Pedro? Fica de olho aí também, viu? Muito importante destacar, é uma questão aqui, Pedro, de opinião. Com a bola, não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. É muito bom jogador de bola, é um jogador que... Bom, é um jogador do Manchester United, entende? Agora, por que ele não joga no Manchester United? Porque ele sai do Manchester United para empréstimos em sequência. Porque o meio-campo hoje, Bruno, do Manchester United é McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes. Todos eles, sem a bola, se entregam. Especialmente os mais de trás. Especialmente McTominay e Fred. Mas Bruno Fernandes faz sombra na marcação. Pogba, o tempo inteiro. São jogadores que se entregam muito. E aí era uma cobrança em cima do Andréas. Vamos lá. É do sem a bola, de uma participação menor sem a bola. Separei 2 lances dele. Aqui, outro detalhe, lances de 2019, tá? Com a camisa do Manchester United. Vamos lá, bola rolando, vamos observar. Opa, aqui a gente já vai ver. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente visualizar o Andrés Pereira antes. Ele aqui por dentro. A bola vai sair de lá de trás, um lançamento do United para campo de ataque. O Andrés Pereira já está ali mapeado, está aqui, e vamos dar sequência ao lance. Ele participa com espaço para jogar, a jogada é construída, ele tinha a opção, ele vai receber a bola, carrega para bater e fazer um golaço. Ave Maria. E fazer um golaço. Com a bola, eu repito, tem a menor dúvida. Isso no Mané Garrincha, hein? Com a bola é isso aí, com campo para jogar, espaço para bater, para ajeitar o corpo e enxergar o posicionamento do goleiro, é lá no ângulo que ele coloca. Vamos para o segundo lance. Segundo lance, de novo, com o Andrés Pereira. Uma bola de novo lá com o United em organização de jogada. Passando do centro para dentro. O Andrés Pereira está carregando, observando a jogada por dentro. Opa, olha ele aqui, querendo participar do lance. Numa disputa de 1 contra 1. Vamos ver o que ele cria. Ele carrega, dá o tapa, tira o primeiro marcador, rola para Lukaku. Olha aí. Rola para o Lukaku, puxa a marcação. Vou até voltar esse lance, que dá para perceber aqui a atitude dele um pouco antes. Aqui, ele está aqui, o Lukaku está ali. Perceba que ele vai atrair a marcação. E aí ele atrai a marcação, puxa ali o 43 da marcação do Southampton naquele dia e sai o gol do Lukaku. Repito, com a bola, dúvida nenhuma. Sem a bola, é o trabalho duro. Exemplificando, Bruno, o Diego faz um trabalho espetacular sem a bola. O Diego se entrega. O Diego ele se oferece para o coletivo, para o funcionamento. É isso. Mirem-se no exemplo de Diego Ribas. Talvez seja esse o recado que o Pedro tenha que dar no aeroporto lá para receber
o Andrés Pereira. Eu aproveito e já faço mais uma pergunta para o Pedro Henrique Torre, porque Kennedy e Andrés Pereira parece que não serão os únicos reforços, né? Você falava muito sobre zagueiro. Aí já vou te perguntar de um nome direto. Davi Luiz. Então, Mari, Davi Luiz, ontem até foi curioso, né? Porque nas redes sociais começou a pipocar ali, principalmente no Twitter ali, em primeiro lugar, uma campanha da torcida rubro-negra começou a se empolgar, porque começou a ver, por exemplo, o Kennedy, aí o Andrés Pereira, o Thiago Mendes ainda tentando a liberação lá com o Lyon, aí falta aquele quarto nome daquele pacote que a gente sempre fala que a diretoria quer entregar para o Renato Gaúcho, o zagueiro. Está procurando nomes no mercado e o Davi Luiz é um senhor nome, a gente não tem como negar isso, zagueiro experiente, seleção brasileira, futebol europeu por muitos anos, e aí começou a fazer um levante em redes sociais, colocando em primeiro lugar assim, né, a tendência ali, Davi Luiz no Flamengo, fazendo um pedido, porque aquele movimento claro que a torcida do Flamengo já fez algumas vezes, na época do Diego Alves, por exemplo, faz chegar no jogador, né? Aquela tentativa assim, de seduzir o jogador com esse carinho, movimento em redes sociais. Davi Luiz estava por aqui no Rio de Janeiro, apurando a forma física, ainda à procura de um clube, tem algumas propostas do futebol europeu, está esperando, desde que saiu do Arsenal, ver se encaixa o clube. A gente está entrando aí na reta final mesmo, de fato, da janela europeia. Então, o Flamengo, a torcida do Flamengo, tentando seduzir o Davi Luiz. Por enquanto, não teve nenhum tipo de contato, pelo menos que a gente saiba. Até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já se manifestou publicamente algumas vezes, elogiando que é um grande jogador, já teve algum tipo de contato assim, porque conhece o Davi Luiz, mas não tinha nada nesse sentido. Só que o Flamengo observa, tá ali, tá tranquilo, observando o Davi Luiz. Se ele não acertar com ninguém do futebol europeu, de repente, por que não bater um papo ali, porque é um zagueiro muito experiente, mas aí depende de uma série de fatores. Claro, a questão financeira, o tempo de contrato. Davi Luiz é um jogador de 34 anos, não é a ideia do Flamengo ter jogadores tão experientes com um contrato muito longo, mas fica observando ali, de repente, uma possibilidade. É um nome muito forte e o Flamengo precisa de um zagueiro, assim entende, para compor o elenco, ter um reforço mais experiente, assim, no time titular mesmo, porque o Rodrigo Caio tem encontrado muitas dificuldades nessa temporada, né? É o zagueiro mais importante. E o Davi Luiz seria um senhor nome, mas depende de uma série de fatores. O Flamengo está ali, aqui na espreita, é sempre bom lembrar. Lembra do Felipe Luiz? O Flamengo já tinha manifestado interesse, era um caso um pouco diferente, mas esperou o jogador decidir se tinha alguma possibilidade de permanecer no futebol europeu. Quando foi a hora certa, deu o bote final, foi lá, falou com o Felipe Luiz, utilizou, por exemplo, o Diego, que era amigo do Felipe Luiz, falou, cara, vem pra cá, você não tem uma história ainda no futebol brasileiro, vai ficar marcado. O Felipe Luiz veio, não cansa de falar que é o momento mais feliz da carreira dele, tá muito feliz. Então, o Flamengo tem algumas artimanhas aí para depois, se quiser convencer o Davi Luiz. Repetindo, não tem nada neste momento, mas como é um nome que está na praça e o Flamengo precisa de um zagueiro, de repente, daqui a pouco soma aquela vontade de comer com a necessidade também, a gente vai ficar de olho. Exatamente, Pedro. Eu tô até confirmando aqui. Não, ele é geração 87. Pensei que ele fosse safra 85 também para fazer parte da turma lá, mas não. 2 anos depois. Valeu, viu, Pedro? Até mais, até a próxima.